Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre a economia da moda e do design. Conosco no estúdio, Afonso Luz, do Conselho da Frente Parlamentar de Cultura da Câmara Federal, Washington Fajardo, subsecretário de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana e Arquitetura e Design da Prefeitura do Rio, e o deputado estadual Robson Leite. Bom, quero agradecer muito a presença de todos aqui no nosso estúdio e já começar perguntando para vocês que são da área, que trabalham com design, qual é a função do design na vida do indivíduo? O design hoje é um elemento estrutural da sociedade. Quando a gente compra, estávamos falando do celular, quando a gente compra um celular, a escolha do objeto é uma escolha pelo design. Quando você compra uma roupa, hoje o gosto associado a essa roupa, ele é projetado por um designer da moda, por um designer de tecido, por um designer de marca. Isso tudo, na sociedade de consumo contemporâneo, é decisivo. As pessoas compram design o tempo inteiro, cada vez mais. O principal fator, a inteligência, a criatividade que está nos objetos e que é desejo do cidadão, é o design, e isso a população reconhece muito rápido. A gente estava falando dos biscoitos Globo. Os biscoitos Globo são um biscoito de polvilho que tem um design fantástico, da embalagem, o logo e tudo mais. A população gosta do biscoito Globo porque se reconhece naquilo. A grande questão é como a gente sai da sociedade de consumo e chega também aos bens públicos, ao patrimônio da sociedade, ao patrimônio que está na cidade, que está no espaço público, no equipamento cultural, na pracinha lá do bairro. Como as pessoas têm um banco hoje atrativo para poder ir sentar. A Argentina tem um exemplo que eu acho fascinante de desenvolvimento urbano. Ela criou um banco, uma cadeira ultra confortável, de concreto, mas que o design dela acolhe o corpo ali e dispõe 4 cadeiras em todo canto da cidade. Hoje elas são soldadas, são pecinhas super fáceis de manusear, a sol dela fica no chão e as mães vão lá amamentar seus filhos nesse espaço, porque é o lugar mais confortável, mais adequado, para você ter o carrinho ali, pegar a criança. Isso, se a gente for ver a Quinta da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro virar um lugar onde as mães vão lá para amamentar, isso cria um espaço público que é um espaço de proteção social, um espaço de troca. O design tem essa capacidade. O problema é que hoje só o shopping center na cidade é o lugar mais atrativo que as pessoas querem ir. É o shopping center que é o espaço só do consumo. Por que a gente não cria um lugar público tão atrativo? Porque a escola, a biblioteca pública, a praça pública não é tão atrativa quanto o shopping center. Tem uma cadeira do Sérgio Rodrigues, tem um móvel ali desenhado para que as pessoas possam usar aquilo como um espaço público. E assim, Renato, o Afonso traz esse aspecto de maneira muito bem colocada, né? E é bom também estar aqui com o Washington, que é uma pessoa da área e que está no poder público com essa missão, porque eu acho que há uma necessidade de repensar o espaço público, o espaço urbano, aqui na cidade do Rio de Janeiro em especial e também no interior, né? A gente vê a dificuldade, eu considero alguns bairros do Rio de Janeiro, assim, que se criou a cultura do shopping center, que é ruim por um lado. O espaço público é a praça, o espaço público é o local onde as pessoas se sentem atraídas e confortáveis para estar visitando e fazendo parte da sua vida ali. Eu, em particular, eu acho que esse exemplo é maravilhoso, da Argentina, dos bancos, e aí tem a necessidade de um repensar, e é importante o poder público ter uma subsecretaria como tem aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro que pensa sobre isso, que pensa o uso do espaço público, que pensa a questão do design, do fomento, mas com uma preocupação que é uma grande dificuldade, uma grande novidade hoje, trazer essa figura do design para dentro da máquina pública, para pensar como que você pode colocar, seja o bem público, seja uma escola, né, as cadeiras de uma escola, porque a gente se preocupa muito, se faz a licitação, tem que ser feita, sobre a compra de material, de mobiliário, mas não se pensa num padrão, não se pensa no conforto do aluno, por exemplo, e aí é importante ter essa figura dentro do serviço público que possa, numa especificação, por exemplo, de uma licitação, conseguir conceber os padrões, os moldes, como tem que ser feito, dentro desse imaginário. E isso vai muito... Eu gosto de uma frase do Piaget, que ele diz que educar é formar pessoas capazes de inovar. Ou seja, fomentar essa capacidade de inovar. Ora, como que a gente vai fomentar isso quando a gente pensa em educação? Eu sou entusiasta pela educação, cito várias vezes aqui Paulo Freire, Piaget, Vygotsky. Como é que a gente vai pensar essa mudança do paradigma de educação se as salas de aula, por exemplo, não têm essa concepção de modernidade?
se os espaços públicos das escolas não tem ali, você percebe, não tem a figura do arquiteto, que é importantíssimo, o engenheiro que fez a obra, mas não teve o design para pensar, por exemplo, como que a sala possa conceber essa possibilidade do aluno ser o protagonista da construção pedagógica, se é aquele formato tradicional que vigora há 100 anos. Não tem uma mudança. Então, essa mudança do paradigma, e por que não salas de aulas, ao invés daquela formato tradicional, se pense nas salas em U, onde os alunos, né, vão se dispor assim, lado a lado, junto com o professor, construindo o saber. Né? Isso é um pensamento que não dá para conceber sem a figura de um design. Pensar um banco escolar, onde a criança vai ficar sentada 4, 5, 6 horas, é importante a figura do design para pensar isso junto, né? E evidentemente a gente tem também as políticas, direção de trabalho e renda, tem a escola design aqui no Rio de Janeiro, acho que é legal o Washington falar um pouco sobre isso também, que está fomentando uma categoria profissional importante, que muito bem, assim, vamos dizer assim, colada nas necessidades do século XXI. Washington, é uma subsecretaria relativamente nova, né, no governo. A gente não está acostumado a ver em muitas prefeituras e até em governos estaduais uma subsecretaria dedicada ao design. Né? Como é que vocês aplicam isso, o design ao poder público? Eu não fiz essa pesquisa ainda, mas eu acredito que seja, no Brasil, hoje a primeira instância da administração pública que tem design no nome. Nós estamos unindo algo que, do ponto de vista dos profissionais, dos designers, dos arquitetos, entendem muito bem. Nós estamos unindo o patrimônio, ou seja, a dimensão cultural mais sedimentada e consolidada que a gente tem na nossa sociedade, à dimensão da inovação e da criatividade. Porque isso é hoje, e cada vez mais será, o paradigma das economias, o novo paradigma da sociedade, de como a sociedade vai começar a se organizar. Acho muito interessante isso que o deputado comentou, e esse é, uma verdade, um desafio do ponto de vista educacional, porque hoje nós exigimos profissionais que sejam empreendedores, criativos e inovadores. Será que do ponto de vista da educação nós estamos dando alimentos e um fundamento para essa construção desse novo tipo de profissional e de cidadão? Eu acho que tem um desafio aí. Na história do Brasil, nós já observamos em outros momentos que a produção de arquitetura pública, que inclusive a produção gráfica do Estado, era de extrema qualidade. As grandes marcas, os grandes logotipos das grandes empresas brasileiras foram todos elaborados num período especial, ali no final dos anos 70, e que adotaram o design na sua concepção. E essas marcas hoje são marcas valiosas no mundo inteiro. No caso da Petrobras, por exemplo, é uma marca que tem, é a marca brasileira mais relevante hoje entre as marcas mais valiosas do mundo. Do ponto de vista de edifícios públicos, nós temos até hoje a referência em edifícios públicos que foram feitos com muita qualidade, que levaram a dimensão do projeto e do design em consideração na sua elaboração. Eu acho que a gente tem hoje um desafio do ponto de vista da administração pública, do Estado brasileiro, que é fazer esse resgate dessa qualidade intelectual. Na verdade, o que estamos falando é isso, é trazer um resgate da inteligência, de uma inteligência que seja brasileira e de uma inteligência que, no caso do Rio, é muito forte e é muito presente. O Rio de Janeiro foi vanguarda com a formação da Escola Superior de Desenho Industrial, a ESG, em 53. Até hoje a cidade do Rio concentra grandes talentos na área de design. Os principais designers do país estão na cidade do Rio de Janeiro. E mesmo no período de maior crise da cidade e do estado, esses talentos continuaram e continuam fixados aqui porque reconhecem nesse patrimônio cultural da cidade e do estado, nesse imenso valor cultural, um alimento para a sua produção profissional. Então, nós precisamos pensar um novo ciclo. Eu acho que as novas perspectivas que a cidade tem, com grandes eventos internacionais, as novas perspectivas do Estado, com novos potenciais econômicos, eu acho que a gente precisa
olhar para esse ciclo novo que a cidade e o estado do Rio de Janeiro tem hoje e fazer com que possa ser incorporado nele processos de fixação de inteligência, que é o que o design faz. O que o design faz é trazer inteligência para todo o processo de produção, seja no edifício, seja uma logomarca, seja uma cadeira, seja os elementos mais banais como uma caneta esferográfica. Agora, não basta ser bonito, né? Ele tem que ser útil, tem que trazer alguma coisa nova, uma facilidade para a vida da pessoa, né? Essa é a função do design. A beleza também é uma utilidade, isso acho que é importante a gente dizer. Viver bem é viver cercado de coisas bonitas. Agora, essa beleza também tem uma durabilidade, tem uma consistência, tem uma qualidade, essa ergonomia. A gente estava falando da cadeira que a criança senta durante 5 horas por dia. Ela precisa ter atratividade aos olhos, ao tato, aos sentidos, mas ela precisa ter também uma capacidade de suportar esse corpo durante esse tempo. Essas questões para o design andam juntos. Um designer não concebe um fator separado do outro. Esse que é o grande fator dessa inteligência que o designer aporta na sociedade. Voltando ao caso do Biscoito Globo. O Biscoito Globo é ótimo para carregar aquela embalagem. Não é só porque ele é uma coisa tradicional, é bonita, todo mundo se reconhece. É porque o cara que leva aquilo nas costas, o melhor troço para ele levar nas costas é o Biscoito Globo, não é o outro biscoito. Essa que é a situação. Quando a latinha de Coca-Cola está pensada daquele formato, aquilo já pensa dentro do caminhão onde ela vai ser encaixada e toda a logística que isso vai ter. Uma das questões fundamentais que a gente discute nessa questão do mobiliário é isso. A sala que a criança pode transformar num teatro tem que ter uma cadeira que seja convertível à cadeira que vai para o teatro, a cadeira que pode empilhar. Se eu puser essa cadeira que está aqui sobre aquela, ela não fica. Ela vai ocupar, essas cadeiras empilhadas naquele canto vão ocupar 4 vezes o espaço. Eu posso ter uma cadeira que ocupe 1 vez e 30% do espaço dela mesmo. E só no encaixe dela, todos esses elementos, isso que o Washington está chamando de inteligência, são projetados no design. O design tem a capacidade de olhar um problema na sua profundidade. Uma sala de aula é um problema, porque ela precisa ter essa questão resolvida, aquela questão resolvida, ela precisa virar várias coisas. O designer é aquele que traz a melhor solução para isso. Esse é o designer que a gente tem hoje. Um dos casos que eu acho exemplares, no caso que o Rio de Janeiro, desses grandes designers, gerou, é o Índio da Costa com o ventilador dele que está em todos os lugares. Nas principais lojas você compra um ventilador a um preço econômico, que ele tem o melhor controle, ele é o mais eficiente, é o mais bonito, tem luz embutida e tudo mais, e isso foi gerado num processo industrial onde o ventilador que a gente comprava antes tinha 10 peças. Para fazer cada uma dessas peças entrar na máquina, montar aquilo depois, ter um funcionário que monte, botar aquilo na embalagem, desmontar, isso tudo foi resolvido numa solução num ventilador que tem 3, 4 peças. Sair de 10 peças para 3 peças significa impactar o preço final do consumidor. Significa ter um objeto mais bem acabado. Significa ter uma solução que não quebra. Significa uma série de coisas que eu acho que esse é o design que a gente tem, que está falando aqui. A grande questão é como o poder público usa o seu dinheiro para financiar essa inovação na sociedade. A gente continua falando disso no próximo bloco. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já já. Fica aí.